Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do último dos sacramentos, exceto o crisma, né? Nós deixamos por último para falar com mais detalhes, que é o que mais interessa para vocês, né? O que nós vamos falar hoje não tem a ver com temas muito agradáveis, né, de se falar. Mas não sei se falaram para vocês, a vida não é feita só de coisas boas, né? A gente vai passar por dificuldades. Dentro da igreja a gente entende que o sofrimento, as dores, elas podem ser entregues a Deus como forma do nosso sacrifício, do nosso dia a dia, e Deus vai acolhê-la como Jesus também acolheu quando ele sacrificou na cruz. Hoje nós vamos falar sobre a unção dos enfermos. Nós vamos falar em duas partes. A primeira parte é exatamente sobre o sacramento, né, o que ocorre ali naquele momento. A unção dos enfermos, como o nome já diz, unção significa uma forma de benzer, de abençoar através do óleo, né? Então, toda vez que é feita uma unção, utiliza-se o óleo. O padre, ele unge a testa e a mão da pessoa que está recebendo. Na verdade, só o padre pode ungir, né? Um diácono não pode. E as pessoas podem receber mais de uma vez. É como mais ou menos a Eucaristia, né? Todo domingo ou até todo dia a gente pode receber. Até 1965, não é da época de vocês, quando houve o Concílio Vaticano II, a palavra ou o termo que se utilizava era extrema unção. Por quê? A palavra extrema significa final, a última, né? O que é extremo? São as pontas, né? Então o que acontecia? A pessoa estava lá doente, estava à beira da morte, né? E aí chegava aquele padre todo vestido de preto, com aspersório, com a Bíblia. Aí o parente falava assim, o padre chegou para dar extrema unção. A pessoa ou morria do coração na hora, ou ele já chamava o pessoal para fazer testamento, falou, porque eu já parti, né? Então, depois do Concílio Vaticano II, mudou um pouco o conceito. Por que se utilizava a extrema? O que é o correto agora se continuar com o conceito de extrema? Porque assim como o batismo é o primeiro, o último, cronologicamente, é a unção para idosos ou para aqueles que tiverem risco de morte. Por isso seria o último dos sacramentos a se receber. Mas se tornou unção dos enfermos, significa que não é necessário dar para quem já estiver à beira da morte. Ao contrário, a ideia é que isso não ocorra. Quando é dada, eu já adiantei, em pessoas que estiverem com risco de morrer. Por exemplo, eu recebi 2 vezes quando eu fiz cirurgia. Então eu fui anestesiado, haveria sempre algum risco e o padre me deu a unção as 2 vezes. Me recuperei, graças a Deus, e digamos que não foi necessária. Vocês vão entender por que eu digo isso. E o outro caso é quando a pessoa, aí sim, ela sofreu um acidente, um AVC, ou ela não está mais em condição, ou pouca condição de se recuperar. Então, é dada a unção dos enfermos, né? De preferência, tem que ser dada para a pessoa consciente, como foi o meu caso, ou a pessoa doente ainda, e que antecipadamente concordaria, você sabe, concordaria em receber. Por quê? A unção dos enfermos, ela tem alguns pontos que é importante que a pessoa esteja consciente de estar recebendo. Eu falei que todo sacramento está baseado na Bíblia. Nesse caso, ela é baseada no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 12. Eu vou ler aqui. Eles partiram e pregaram a penitência, ou seja, os discípulos saíram pregando a penitência, o arrependimento. Eles davam a absolvição dos pecados. Expeliam numerosos demônios. Naquela época os demônios atuavam diretamente nos seres humanos, né? E ungiam com óleo. Desde a época de Jesus já era utilizado o óleo. Há muitos enfermos os curavam. Então a intenção é essa: o óleo às pessoas doentes, para que ela de alguma forma seja curada. Baseado nisso, a unção dos enfermos atua em 3 pontos. Atua no corpo,
na alma e na mente. Por que no corpo? Porque se for da vontade de Deus, aquela unção vai sim curar a pessoa. Vamos chamar de milagre? Sim, é possível sim. Por isso é importante que a pessoa esteja consciente para que ela também faça a sua parte, para também aceite e deseje ser curado. Por que ela atua na alma da pessoa? Porque ela acaba, se a pessoa estiver inconsciente, ela vai perdoar os pecados da pessoa. Se ela tiver que partir, que morrer, ele já está recebendo o perdão até inconsciente. Se ele tiver consciente, não serve como confissão. É importante que a pessoa se confesse e receba, que foi o meu caso na época. E ele também funciona na mente, porque não sei se vocês tiveram a coincidência, o conhecimento de alguém que estivesse num hospital, que estivesse em coma ou que estivesse com um sofrimento muito grande. É cruel, é difícil, então a pessoa fica pensando ali, por que eu estou aqui, por que eu estou sentindo dor, às vezes se revolta com Deus, eu vou morrer, mas eu devia ter feito isso, aquilo, tal. É um sofrimento mental muito grande. Então, a pessoa fica nessa briga consigo mesmo e a unção vai acalmá-lo, vai aliviá-lo. A gente chama da sua alma, né? Para que ele aceite aquilo que vier com maior calma, com maior aceitação, tá? Bom, o segundo ponto é pior ainda. Se a gente falou de doença, nós vamos falar sobre morte, né? Mas antes da gente falar melhor, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo e dissessem com vocês mesmos o que isso lembra vocês, o que esse vídeo lembra. Mas antes dos avisos, primeira fase OEAD imediatamente, dos tomaregua, na custa nada plus, desce 3 litros por dia. Bom, acho que vocês identificaram esse vídeo aí, né? Normalmente ele está associado em WhatsApp que a gente recebe a desastre, a catástrofe, ao risco de morte, né? Então, quando eu ia mostrar a imagem da pessoa, digamos, morrendo, aparece esse pessoal. Não sei se vocês sabem, isso é real. Em Gana, lá na África, as famílias pagam para que esses senhores carreguem o caixão, façam o cortejo até o cemitério de uma forma alegre, né? Eles têm uma cultura diferente. Por exemplo, no México, um dos dias mais comemorados, por exemplo, é o Dia dos Mortos. Não é? Os hindus pensam de uma forma, tem todo aquele sacrifício do corpo. Os muçulmanos, muitos se entregam aí, se matam em troco de receberem ou conviverem com as virgens, né? Muitos aceitam a reencarnação, os espíritos aceitam, né? E nós não, né? A Igreja Católica pensa de uma forma diferente. Ora, quando a gente fala de morte, como eu disse no começo, é evidente que a gente não gosta, não quer. Mas a pergunta é o seguinte: quando vai ocorrer a minha morte? Quando vai ocorrer a sua? Nós estamos passando por um ano que eu ouvi falar agora há pouco, um rapaz personal trainer de 30 anos morreu de Covid. Então, nós não sabemos quando vai ocorrer, então nós temos que estar preparados. E o demônio, ele atua justamente para que a gente não fique preparado. E quando ocorrer, ele vai... existe uma frase que eu já falei para minha turma que é assim: o demônio nos detesta tanto que ele nos quer para ele. Então ele vai saber que nós não vamos para Deus, é o suficiente, depois ele vai fazer com que a gente sofra. E na nossa cultura católica, nós acreditamos em 3 estágios depois da morte. O céu, que é um estado, vou falar de forma resumida, né? O céu, que é um estado de espírito, onde vão as pessoas que ao morrerem estavam em estado de graça, sem pecado e preparadas para isso.
Então lá existe uma ideia, uma semiconsciência, onde se pode reconhecer as pessoas que a gente já convivia aqui, mas não tem toda a consciência porque nós não pecamos no céu. E a pessoa consciente, ela está arriscada a pecar. E lá nós ficamos eternamente adorando a Deus. Veja que o segredo da morte está ligado na palavra eterno. Nós, seres vivos, não entendemos o que é eterno, porque nós não vivemos isso. Mas isso engana muito. A gente acha, não, eterno é algo que se desgasta. Não, que vai acabar, não. Então, quando a gente tem que estar vigiante, tem que orar, como diz a Bíblia, como pede a Bíblia, porque passou, acabou, a gente não volta mais atrás. O segundo estágio seria o purgatório, onde vão as pessoas que mais adiante, depois de um tempo, o tempo de Deus, não o nosso, vão para o céu. Mas é um estado de purificação, é uma preparação. Vão aí aquelas pessoas que tiveram boa intenção, que morreram com pecados menores e que vão pagar a culpa dos seus pecados que fizeram a Deus, as outras pessoas, por um período. E finalmente nós temos o inferno, onde ali eternamente vão viver as pessoas que morreram em pecado mortal. É por isso que eu digo, como nós não sabemos, é importante a gente se preocupar, porque não tem volta. Bom, em relação à morte, existem alguns mitos, e é uma pergunta que alguns de vocês já me fizeram. Primeiro, não tem volta, tá? Até tem uma pessoa aí que diz que morre de medo de cemitério. Ok, eu respeito. Mas por quê? Se a pessoa não está mais lá, não existe alma, não existe espírito, o corpo também quase não está lá, e nosso conhecimento, nossa crença como católico é que não se volta, os mortos não voltam, isso é coisa de filme de ficção, e a alma também não. Deus não permite que a gente volte para ter um diálogo, né? Isso é coisa normalmente da cultura espírita, né? E outra coisa é que haverá sim a volta de Jesus. Muita gente, diante de tanta catástrofe, principalmente o que estamos passando esse ano, dizem que está perto. Se está, eu não sei. Mas Jesus há de voltar fisicamente, nós vamos encontrá-lo, e ele vai resgatar aqueles que naquele momento estão preparados para ir para o céu. Tá? E outra coisa que a gente, salvo alguns raros casos, que aí demoraria muito falar, nós não sabemos quando vai ocorrer, quando chegar a nossa vez, né? Nós sabemos de casos de pessoas aí que de uma hora para outra se vão e aí com qualquer idade, num acidente, seja o que for, né? Bom, algumas pessoas aí da igreja falaram algumas frases super interessantes. Por exemplo, Santo Agostinho em São Paulo tinha um conceito da morte bem legal. Legal para eles, né? Eles falavam assim: eu não sei se eu prefiro ficar na terra e fazer a vontade de Deus, ou morrer e ir louvar a Deus, conhecer Deus de perto. Para eles, que a gente sabe que vive uma vida santa, é mais fácil. Para nós que nós não sabemos o que vai ocorrer depois da nossa morte, eu mesmo já não confio falar isso, eu prefiro ficar aqui, né? Como diz, você quer morrer ou quer ir para o céu? Eu quero, mas quando? Não agora, né? E o Padre Léo, que já morreu há uns 15, 20 anos aí, eu sempre cito ele, e ele falava assim: morrer não deve ser tão ruim, porque a gente vai encontrar Deus, a gente vai adorar eternamente a Deus. Legal. Mas ele tem uma outra frase que ele diz assim: viva como se fosse o seu último dia de vida. Um dia você acerta. É interessante, né? E exatamente sim, baseado nessa frase que a Raíssa vai fazer para vocês a pergunta da semana. Oi, gente, como que vocês estão? Quem vai passar a pergunta aqui no vídeo de hoje sou eu, certo? Então, vamos lá. Imagina que você só tem mais 24 horas de vida. Quais seriam as 3 últimas coisas que vocês fariam? Sejam bem criativos, tá bom? Tchau! Muito bem.
Então eu gostaria que vocês refletissem baseado no que vocês já ouviram dos seus pais, do teu conhecimento, desses quase 5 anos de catequese, né? O conhecimento do que vem, diante do que a gente fala, o que você acha que vem ali, mas o que você faria, né? Pense bem, não quero nada fictício, real, como se fosse, olha, alguém me avisou, o que eu faço de uma forma real. Bom, é evidente que seria bom nós sabermos quando será a nossa partida e termos a oportunidade de pedir perdão, de perdoar, de agradecer, de nos confessar. Como nós não sabemos, nós temos que estar sempre preparados para isso. Por isso, como eu disse lá no começo, a doença, a dor faz parte do ser humano, da vida do ser humano, e a morte também. Então a gente não pode fugir. E Deus, mais uma vez, nos dá um presente, que é um sacramento, até nesse momento difícil. E nós temos orações, nós temos formas de a gente pedir, de preparar, para que quando chegar no momento da nossa partida, nós estivermos aptos a ir diretamente nos braços de Deus, tá bom? Então, um abraço a todos, um beijo, fiquem com Deus, se preparem que em breve já receberão o sacramento do Crisma, tá bom?